Vamos conferir a nossa matéria sobre férias sem gastar muito. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Viagens, brincadeiras, diversão. Nada de dever de casa ou ter que acordar cedo para ir à escola. Para a alegria da criançada, julho, o mês mais esperado do ano, enfim chegou. O mês das férias escolares. Mas enquanto os pequenos já se movimentam em busca de novas aventuras, os pais e responsáveis precisam lidar com os desafios de distrair os filhos durante este período, conciliando lazer e agenda de compromissos. Contudo, se os adultos têm dúvidas quanto ao que realizar, os principais interessados têm mais do que certeza do que querem fazer pelas próximas semanas. Brincando um pouquinho. Pique-gelinho e pique-pega. Bola e biloca. Jogar futebol. No parquinho e na pracinha. Pega-pega. Eu gosto de brincar e tomar picolé. Um estudo realizado pela Academia Norte-Americana de Pediatria apontou que o período de férias é de grande importância para o desenvolvimento das crianças, tanto no sentido cognitivo como também para o convívio social. Por isso, o período de férias não deve ser visto como uma preocupação para os pais que não sabem como vão distrair a criançada, mas como uma oportunidade de brincar, se divertir, desenvolver memórias afetivas e estreitar vínculos familiares. A Auristeia é diretora de uma escola da Rede Municipal de Ensino de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Responsável por cerca de 600 estudantes de 5 a 12 anos de idade, a profissional, que também já atuou como recreadora infantil, ressalta como o período de recesso escolar reflete no dia a dia de crianças e adolescentes. O momento das férias ele é muito importante porque as crianças precisam de uma pausa, né? Para poder se divertir, descansar. O semestre é muito longo, a cobrança, provas, né? As crianças aí na alfabetização para adquirir na leitura. Então, essas férias elas são importantes para o descanso, para o pause, para que eles retornem com energia renovada, né? Então, as férias com atividades lúdicas, pedagógicas é melhor ainda, né? Então, é o foco que a gente está mostrando aqui hoje, o resgate de brincadeiras tradicionais, porque as crianças hoje elas ficam muito nas redes sociais, tablets, joguinhos, e essas brincadeiras que a gente proporciona no ambiente escolar, elas podem ser levadas também para o ambiente das férias, proporcionando um desenvolvimento da criança de uma forma global, coordenação motora, memorização e tantas outras áreas da parte cognitiva que a gente trabalha dentro da escola, de uma forma boa, que é a brincadeira. No entanto, nem sempre os pais ou responsáveis conseguem conciliar suas férias do trabalho com as dos filhos, sem falar que muitas vezes o orçamento apertado impede atividades com um preço mais salgado. Neste contexto, é preciso de paciência, planejamento, organização e muita criatividade para garantir momentos agradáveis em família. Quando fala férias, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é viagem, é praia, né? Só que realmente essa não é a realidade de todo mundo. E às vezes até a gente consegue fazer uma viagem, mas e aí? Geralmente são 30 dias. O que a gente faz com o restante, né, vamos supor, os 20 dias que sobraram aí? Então, é usar muito a imaginação, né? Aproveitar o que a cidade tem para oferecer. Por exemplo, aqui em Goiânia, é uma cidade que proporciona muitos parques para nós. Então, fazer brincadeiras nesses parques, por exemplo, fazer um piquenique nesse parque, brincar de convidar outros amigos, fazer cabaninha, brincadeiras de bicicleta mesmo, ter um momento, tudo isso é muito importante e são alternativas que a gente não vai precisar de gastar muito. Por exemplo, aqui em Goiânia nós também temos o Parque Mutirama, que é um lugar destinado a crianças que tem essa oferta. Então, ficar atento o que está tendo na cidade, porque é um mês que realmente os lugares focam nas crianças. Então, temos, assim, muitas oportunidades, muitas opções para a gente aproveitar com as crianças. Existem várias coisas que podem ser feitas em família que não tem custo nenhum. Como, por exemplo, um cinema em casa. Hoje à noite nós vamos ter o dia do cinema com pipoca e guaraná. As crianças amam, porque às vezes a gente acha que precisa de coisas muito grandes, coisas que gastam muito. E às vezes é o simples que faz a diferença.
fora as questões das memórias afetivas, né, de você estar tão presente assim nesse momento. As férias, sempre eu falo, é um momento de a gente encher o tanque emocional dessas crianças, de estarem, de observar como que elas estão brincando. No momento, elas sabem partilhar, elas sabem dividir, sabem perder. Porque também tem alguns jogos que a gente pode praticar. Dominó é um exemplo, é um jogo barato, custo assim muito baixo. Banco imobiliário para quem tem, vareta, que também são brinquedos assim super acessíveis. A dedonha, uma folha e um lápis, são coisas que, e além de todo o estímulo que isso tem. As férias muitas vezes podem ser a oportunidade perfeita para que os vínculos familiares sejam fortalecidos e para que memórias afetivas sejam criadas. Contudo, este período também deve ser usado de maneira consciente, para que a criança e o adolescente não seja prejudicado no retorno às atividades educacionais. Eu falo que a escola e a família é uma parceria que é junto. Então, nas férias também a gente continua com essa parceria, porque, como eu disse, quando as crianças retornam das férias, elas já voltam mais assim, devagar, né? A questão do desenvolvimento, parece que esqueceu um pouquinho. E as férias podem estar ajudando com essas brincadeiras, né? Tá no processo de alfabetização, vamos utilizar umas bolinhas com as letras. Então, assim, tem muitas formas da família nos auxiliar aí para dar continuidade no processo de ensino-aprendizagem no pós-férias. Então, assim, tem inúmeras coisas, dá para fazer muita coisa sem tirar dinheiro do bolso, né? E de forma prazerosa. Pensando nisso, a Escola Municipal São Francisco de Assis, em Aparecida, promove oficinas para a criação de brinquedos, utilizando materiais acessíveis, como garrafas plásticas. Além de divertir a criançada gastando pouco, os objetos também ajudam no desenvolvimento de algumas habilidades motoras e cognitivas. A gente pensou numa proposta de brincadeiras que os pais podem fazer em casa, com as crianças, com baixo custo, com aquilo que a gente geralmente joga fora, para eles poderem estar reutilizando esses materiais e também estarem trabalhando com as crianças uma questão de sustentabilidade, que é uma coisa muito importante que a gente vem tratando muito com as crianças. Então a gente fez uma proposta de brinquedos com materiais reutilizáveis, com garrafa PET, e aí a única coisa que a gente gastou ali, que era mesmo assim, esse não tem como não comprar, seria o barbante e uma fita crepe, né? Aí pode ser uma fita crepe normal, pode ser aquela fita crepe transparente, e se tiver um dinheirinho a mais, compra uma fita colorida para fazer a graça para a criançada. Mas assim, se tiver só a fita simples, dá para fazer também tranquilamente, a criança vai se divertir, vai poder brincar de uma coisa que resgata também um pouco a nossa infância, que a gente lembra bastante daquelas brincadeiras que a gente brincava quando a gente era criança. E aí, a gente acaba também que se diverte se brincar mais que as crianças, né? Nessas brincadeiras que a gente trouxe, a gente tem alguns benefícios pedagógicos e também motores, que, por exemplo, todas essas brincadeiras, as crianças trabalham a questão da coordenação motora, da motricidade fina e grossa, porque eles cortam com a tesoura, eles têm todo um trabalho de ter que jogar a bolinha cair dentro do biloquê, e quando a gente brinca também no vai e vem, as crianças têm que abrir o braço, fechar o braço, então tem toda uma questão motora ali que as crianças fazem esse trabalho e que acaba que os pais nem percebem, eles estão ajudando as crianças no seu desenvolvimento. O Arthur e a Ayla, de 6 e 3 anos de idade, são a prova de como os momentos em família são importantes para um crescimento saudável, tanto cognitivo como emocional. Já para o pai das crianças, momentos como esses são a oportunidade perfeita para resgatar brincadeiras já esquecidas por muita gente. O mundo nosso está tão globalizado que os meninos estão muito presos, né? Eu costumo dizer que eles estão numa bolha. Eles não sabem as brincadeiras antigas, né? Não sabem como é que era, vamos dizer, uma infância de verdade, né? Apertar a campainha na casa do vizinho e sair correndo. O menino hoje em dia não tem essa emoção. E aí a gente procura trazer isso, né? Vamos brincar de pique-pega, vamos brincar de pique-esconde. Hoje em dia os meninos têm Beyblade, né? Na nossa época era peão, né? Hoje em dia já virou Beyblade. Mas assim, eu procuro sempre estar trazendo, soltar pipa. Meu menino gosta muito, né, de soltar pipa, soltar raia, como aqui pra nós, né? Aí sempre nessa época, pai, vamos comprar uma raia? Vamos, meu filho, vamos comprar uma raia pra você saber como é que é, né? Poder vir pro parque, jogar uma bola, brincar de pique-pega. Então assim, eu acho muito importante as crianças conhecerem mesmo
vamos dizer, a brincadeira raiz, né? Não ficar só preso num tablet, só em casa, né? Eu acho que é muito importante isso. É um papel importante de nós, pais e mães, trazer isso para as crianças. Já o Bernardo, de 1 ano e 5 meses, ainda não tem férias escolares. Mesmo assim, os pais do pequeno resolveram aproveitar este mês para intensificar as brincadeiras que já são realizadas no dia a dia. O Bernardo, ele não vai para creche, né? Ele fica em casa com o papai. Eu trabalho fora, mas os momentos que eu estou em casa, a gente incentiva umas brincadeiras mais lúdicas, algo didático dentro da idade dele, né? Então a gente vai ensinando ele a montar as coisas, a encaixar as coisas, as pecinhas dentro do lugarzinho de encaixe mesmo, para ele já entender a forma, né? O lugar que tem de cada coisa, o encaixezinho. E o Bernardo, ele é muito dinâmico, né? Mesmo com a pouca idade dele, apenas 1 ano e 5 meses, ele já está criando aquela certa independência dele, né? De já saber o que ele quer brincar, já saber o brinquedo que ele quer. Então, ele já escolhe o brinquedinho dele, ele cansou de um brinquedo, ele já vai para o outro, e é assim o dia todo. Então, a gente incentiva desde o livrinho, né? Na brincadeira no banho, muitas vezes, desde o livrinho até uma brincadeira de bola que ele adora, porque a gente entende que você inserir essa brincadeira e a criança nesse tipo de brincadeira, para ela ter essa liberdade do brincar, né? Você também incentiva um desenvolvimento melhor para essa criança. Então essa criança, ela vai crescendo de uma forma mais tranquila e ela vai conseguindo também sentir um tempo de qualidade com a família, porque a gente sempre brinca com ele, né? Por mais que ele goste às vezes de estar ali brincando sozinho, intertido no brinquedinho dele, a gente senta do lado dele, a gente brinca com ele, a gente mostra onde tem que montar. Então isso também eu entendo que é um tempo de qualidade nosso mesmo, de pai e mãe, né? Meu no sentido de mãe, de além de incentivar o crescimento, também está incentivando ele a ter esse momento importante junto com a família. Mas além das brincadeiras antigas, dos brinquedos, das estratégias, há diversas opções para quem deseja sair de casa, conhecer novos lugares, gastando pouco ou até mesmo nada. Uma dessas opções é o Parque Mutirama, localizado no centro de Goiânia. Com mais de 50 anos, o espaço possui cerca de 20 atrações e é aberto ao público de todas as idades. Aqui no Parque Mutirama é um lugar de lazer e entretenimento, um parque lindo que eu quero frisar a questão que é um parque manutenido, manutenção preventiva, corretiva, preditiva. É um parque que dispõe de quase 25 atrações de entretenimento que vai atender todas as idades, da criancinha de 5 anos de idade à pessoa da melhor idade. E o melhor de tudo, é gratuito. É um parque onde a gente inclusive aplica políticas públicas. É o único parque público do mundo. Está localizado aqui no centro de Goiânia, com estacionamento privativo, e vocês não podem ficar fora dessa. Nesse período de férias escolares, trazer a criançada aqui para o Parque Mutirama. E eu quero dar uma notícia muito boa em primeira mão. O Parque Mutirama, ele funciona apenas de quinta a domingo. E agora nas férias escolares, a partir do dia 1º, ele vai funcionar de quarta a domingo, das 10 horas da manhã às 16 horas da tarde. Isso foi uma determinação do prefeito Rogério Cruz para dar mais opções para a criançada, para o pai que está entediado, quer trazer a molecada. O Parque Mutirama vai estar funcionando todos esses dias. O bilhete, ele é gratuito, porém estamos iniciando uma campanha e como goiano, goianiense, ele é muito solidário. Nós vamos fazer a bilheteria solidária, que é o quê? Nós pedimos 1 quilo de alimento não perecível para família, não por pessoa, que traga aqui no parque. Esses alimentos no final da campanha serão destinados para instituições filantrópicas, banco de alimentos da prefeitura, pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu peço você que tiver condições que venha no Parque Mutirama, traga esse quilo de alimento para ajudar quem tanto precisa nesse momento. Também sob gestão da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer, a AGETU, está uma das principais atrações da capital, o Zoológico de Goiânia, localizado no setor oeste. Com uma grande variedade de animais de diferentes espécies e habitats, o espaço é uma excelente opção para um dia de lazer. Um lindo parque que dispõe de um plantel, variedade de animais, de mais de 450 animais de diversas espécies diferentes. Ali nós temos o corredor dos grandes carnívoros, tigre, leão, leoa, tigre de bengala, onça, onça pintada,
onça parda, nós temos um grande e lindo serpentário, um micário. Quem estiver passando pelo zoológico esse dia vai ver que tem alguns recintos que estão passando por reformas. Por quê? Nós captamos um recurso do Ministério do Turismo para reforma e criação de atrativo turístico contemplando a acessibilidade. Então eu convido vocês para vir ao zoológico. Ele funciona de quarta a domingo. O valor do ingresso é um valor simbólico de R$ 5,00 inteira. Para quem estuda e tem a carteirinha de estudante, paga R$ 2,50. É um parque manutenido, uma equipe técnica extremamente qualificada, né? E eu convido vocês, um lindo plantel com vários animais que chegaram nessa nossa gestão. E ele está aqui disponível nesse período de férias, um público que a gente vai esperar, uma expectativa de em torno de 5.000 pessoas por dia lá no parque, tá? E você não pode ficar fora dessa. Venha conhecer os atrativos turísticos da Prefeitura de Goiânia. Agora, para os pais e responsáveis que queiram incentivar os filhos a terem mais contato com a cultura e com a história de Goiânia, o Museu Pedro Ludovico é uma excelente escolha. O local nada mais é do que a antiga casa do fundador da capital goiana, construída em 1934 em estilo Art Deco, com 2 pavimentos. A residência carrega em cada cantinho uma parte importante da trajetória da nossa cidade. O acesso ao Museu Pedro Ludovico ele é bem amplo, né? Então a gente é um museu que funciona de terça a domingo, incluindo feriados. A gente só não abre na segunda-feira, é um momento que a gente tem para cuidar do museu, para fazer a parte de expediente interno. Isso é uma questão até mundial, a folga dos museus é na segunda-feira. E a visitação é gratuita, né? Isso faz parte até dessa ação que a gente tem de atingir o máximo de pessoas, né? Então, tanto as crianças nas férias podem vir para visitar, como os próprios pais, né? A gente é um museu que quer receber tanto as pessoas que são daqui de Goiânia, que residem aqui, ou que escolheram Goiânia para viver e conhecer a história da cidade, né? Então eu sempre repito que aqui é o Museu Pedro Ludovico, mas é o Museu da cidade de Goiânia. O museu está localizado na rua Dona Gersina Borges Teixeira, número 133, esquina com a rua 25, no centro de Goiânia. A entrada é franca. Ainda sobre cultura, é importante que os pais aproveitem este período para incentivar as crianças e adolescentes a adotar o hábito da leitura. Com cerca de 6.000 gibis e 11.000 livros, a Gibiteca Jorge Braga, localizada na Praça Cívica, é a opção perfeita para chamar a atenção dos pequenos. A Gibiteca Jorge Braga tem um acervo variado, né, em literatura infanto-juvenil, infantil, temos gibis e mangás também. Então nós estamos abertos de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. E além disso, vocês podem estar visitando, né, a Gibiteca, está aberto durante esse período e podendo levar livros, empréstimo de livros para casa e também fazer leitura local, tanto aqui na Gibiteca quanto na biblioteca da Secult. Mas se o seu filho não demonstra interesse em ir em alguma biblioteca, imagina aproveitar a ida a um parque e se deparar com uma livraria itinerante. Essa é a proposta da Leiturinha Feliz, empresa criada pelo professor Lucélio de Castro. Essa ideia surgiu de uma necessidade que a gente vê, né, em Goiânia, de poucas livrarias para crianças. Então a gente resolveu montar uma livraria itinerante para incentivar o hábito da leitura, né? Vendo que existe essa deficiência na cidade, ter poucas livrarias, então nós resolvemos fazer uma livraria, né, de uma maneira que a gente pode estar onde o aluno vai estar. Todas as semanas a agenda da livraria itinerante é atualizada por meio das redes sociais, no Instagram, @leiturinhafeliz. Já para os pais que não têm com quem deixar os filhos neste período de recesso escolar, uma opção muito bem-vinda são as colônias de férias. Em Goiânia são diversas variedades com preços que cabem em todos os bolsos. No Sesc Universitário, por exemplo, a colônia tem início nesta segunda-feira, dia 3 de julho, e segue até o dia 14 com diversas atividades. Participaram crianças de 5 a 12 anos dentro dessa programação. E é uma programação diversificada, feita também direcionada para as idades, né? E também
para esse público. Então nós teremos festa fantasia, vai ter a festa das cores, a gente tem os piqueniques que a gente faz durante a tarde, tem o horário do cinema, que é quando eles terminam de almoçar e eles têm que tirar aquele períodozinho de pausa, então a gente sempre coloca algum filmezinho para eles darem uma descansada. Tem piscina todos os dias, porque férias sem piscina não é férias, né? Então tem algumas festas temáticas que a gente também coloca, que é a festa fantasia, e o principal, que é o show de talentos, quando a criança ela pode mostrar aquilo que ela preparou durante a semana toda para os outros coleguinhas, né? E todos ali aprenderem um pouquinho dessas vivências durante a semana. Outras colônias de férias que o seu filho pode aproveitar são as promovidas pelo SESI Campinas, Planeta Imaginário, Clube Jaó, Casa da Praça, Arca de Noé, entre outras. Mas com tantas opções, como escolher? Para nossa especialista, a dica é montar um cronograma que se adapte à realidade da família. Sempre lembrando de que as férias devem ser um momento de alegria, diversão e fortalecimento de vínculos. Eu sugiro para os pais que, nesse caso, eles façam um cronograma do que vai ser feito durante essas férias. Olha, essa semana a gente vai para o clube, a gente vai com a outra família, algo do tipo. Combina, estabeleça, organize essas férias, estejam com eles de uma forma intencional, observando, incentivando, conduzindo. Evite os gritos, né? Porque às vezes a gente, quando também está o dia todo com as crianças, a gente perde muita paciência, porque no normal a gente não está o dia todo. Então é importante que você desfrute da presença dos seus filhos, sabe? Demonstre a eles todo o amor que você tem. Fale palavras boas, palavras de incentivo. Muitas vezes a gente, na hora da raiva, fala tanta coisa, mas o momento de férias também é um momento de você encher esse tanque emocional, elevar a autoestima da sua criança. É bom lembrar ainda que, apesar dos desafios de se distrair uma criança durante as férias, a infância é um período curto, que merece ser vivido com intensidade. A infância ela é um tempo muito curto, então por que não aproveitar esse momento o máximo? Então realmente vai dar um pouquinho de trabalho, como diz, criança faz barulho, criança faz sujeira, e essa é a fase, esse é o momento da criança de desenvolver habilidades. Então pensando no o que eu estou plantando, o que eu vou colher, quem que é esse adulto que eu estou formando? Então depende das minhas ações agora. Então quanto mais eu investir no desenvolvimento dessa criança, físico, emocional, melhor serão os resultados para ela. Em casa, na rua, no museu, no cinema, no parque de diversões. Opções diversas e de baixo custo para aproveitar as férias escolares é o que não falta. Se planeje, se organize e aproveite. Isso aí, gente, é isso aí. Para criança, brincadeira é assunto sério. É isso. Para criança, brincadeira é assunto sério. Você sabia que as crianças que são criadas em ambientes tóxicos, eu vou falar isso, ambiente tóxico. Ambiente tóxico para criança é aquele ambiente em que o olhar para ela é só olhar de desaprovação. Tudo que ela faz está errado, tudo é reclamação, tudo é briga, tudo é bronca, não põe a mão aí, menino, não pode isso, não pode aquilo. Isso é ambiente tóxico para criança. A imunidade dessa criança baixa. Então, ela fica suscetível a doenças, pode ver. Uma criança que passa por um momento de estresse e tudo, daqui a pouco está doente. Além disso, a criança fica com a sua capacidade de aprendizagem reduzida. Então, quando a gente diz que para a criança brincadeira é coisa séria, é porque é mesmo. Olha, você pode viver 80, 90 anos, uma pessoa pode ser assim super produtiva durante a sua vida toda e viver até hoje em dia, a expectativa de vida alcança mais de 90 anos, quase 100. No entanto, você terá, ou você teve só 12 anos de infância.
A partir dos 12 anos, mudou de fase. Aí é pré-adolescência, adolescência e juventude. O tempo passa muito rapidamente. Então, infância são só os 12 primeiros anos. E é você, adulto, o responsável por fazer esta criança feliz nestes 12 anos. E não precisa de dinheiro não, de muito dinheiro não. Levar num parque de diversões não precisa de muito dinheiro. Levar numa biblioteca e ensinar o que é livro para criança, que não é assim, ó gente, ó. O livro você tem que pegar a folha e virar. E é muito interessante um livro, ensinar o que é um livro para criança. Sabe aquele negócio de fazer bolha de sabão? Aquilo lá é uma excelente brincadeira para criança. Deixa essas crianças correrem no ar livre, brincar, botar o pé no chão. Isso é saúde, isso é bênção. Eu quero agradecer as pessoas que participaram desta matéria. A matéria foi regionalizada, não é? Nós falamos sobre o SESI aqui em Goiânia, sobre o SESC aqui em Goiânia, mas o SESI e o SESC você encontra em todas as regiões do Brasil. Em todas as regiões do Brasil tem lugares apropriados para colônia de férias. Você pode procurar aí a colônia de férias, fazer um piquenique com a sua criança em todos os lugares do Brasil. Muito obrigada a todos que participaram da nossa matéria, psicopedagoga Daniele, psicóloga infantil Sabrine, a diretora escolar e recreadora Auristela Ribeiro, a recreadora Ohana, assessor técnico de recreação do SESC Universitário, muito obrigada, Johnny Rezende, o presidente da AGETU, o Valery Júnior, a bibliotecária Maria José Lima, muito obrigada, coordenador do Museu Pedro Ludovico aqui na nossa região, Pedro Henrique Campos Santana, muito obrigada, professor e empresário Lucélio de Castro e as personalidades que participaram da matéria, dessa matéria do Vida e Você. Muito obrigada a todos. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta.